A linguagem é muito mais do que só um jeito de se comunicar, né? Ela é, na verdade, o que costura a nossa história, a nossa cultura e o que, no fundo, faz da gente gente. Já pararam para pensar como essa habilidade incrível surgiu? Pois bem, vamos mergulhar nessa jornada fascinante para entender a história de como aprendemos a falar. Para começar, a gente precisa encarar uma pergunta bem fundamental. O que é que nos diferencia de verdade? Porque o nosso jeito de se comunicar é tão, mas tão diferente de qualquer outro no reino animal. A resposta, como a gente vai ver, está na magia das palavras. E aqui está o pulo do gato. Enquanto os animais se comunicam sobre o que está acontecendo agora, tipo, cuidado, perigo ou achei comida, a linguagem humana nos deu um verdadeiro superpoder. A gente consegue viajar no tempo. A gente fala sobre o que já passou, planeja o futuro e até cria mundos inteiros que só existem na imaginação. Mas de onde veio essa habilidade extraordinária? Bom, é aqui que a história fica um pouco mais misteriosa. A origem da fala está tão, mas tão lá para trás no tempo que não deixou fóssil nem registro para contar a história. Essa é a grande questão, a pergunta de US$ 1 milhão que intriga a ciência. A gente não tem uma resposta cravada, sabe? O que temos são teorias fascinantes sobre como nossos ancestrais deram esse salto gigantesco de, sei lá, grunhidos para a complexidade de uma frase. E para ter uma ideia do tamanho desse desafio, pensa só nisso aqui. Tem um abismo de quase 95 mil anos entre o ponto em que a gente provavelmente começou a falar e quando a gente começou a escrever. É um silêncio histórico gigantesco, um quebra-cabeça com as peças mais importantes faltando. Uma parte fundamental da resposta, olha só, está na nossa própria biologia. Uma mudança que parece pequena, mas que foi revolucionária. A posição da nossa laringe. Isso nos deu a capacidade de produzir essa variedade incrível de sons que a gente usa para falar. Foi uma verdadeira virada de chave anatômica que abriu a porta para o conhecimento passar de geração em geração, acelerando toda a nossa evolução cultural. Agora vamos dar um salto no tempo para ver como essa capacidade biológica se transformou numa força histórica, com as línguas se espalhando, se misturando e se diversificando através de grandes civilizações e impérios. Ao longo da história, várias culturas criaram mitos para tentar explicar essa variedade imensa de idiomas. A Torre de Babel talvez seja o símbolo mais famoso disso tudo, né? É uma tentativa de responder a uma questão bem básica. Afinal, por que a gente não fala todo mundo a mesma língua? Esse processo aqui é um exemplo perfeito de como as línguas evoluem. O latim, a língua do Império Romano, não chegou simplesmente apagando os idiomas locais. Não, ele se misturou, foi se transformando e, com o tempo, deu origem a uma família inteira de novas línguas, incluindo o nosso português. A história de uma língua é, no fim das contas, a história de encontros e misturas. E isso tudo nos traz para os dias de hoje. Porque, vamos combinar, a linguagem não é só sobre comunicação. Ela tem tudo a ver com identidade, com poder político e, infelizmente, até com preconceito. Hoje no nosso planeta são faladas cerca de 5.000 línguas diferentes. É um número impressionante. Uma diversidade sonora e cultural de cair o queixo. Agora, olha que interessante. A gente tem umas 5.000 línguas para cerca de 250 países. Isso já mostra uma coisa bem importante. Aquela ideia de um país, uma língua, é na maioria das vezes um mito. Quase toda nação é, na verdade, um mosaico vibrante de idiomas. E aqui a gente entra num terreno um pouco mais delicado. O que define se algo é uma língua ou só um dialeto? Muitas vezes a resposta não está na gramática, não está no vocabulário, mas sim no poder. Como dizem por aí, uma língua é um dialeto com um exército e uma marina. E essa dinâmica de poder acaba levando direto ao preconceito linguístico. Sabe, julgar alguém pelo sotaque, pelo jeito de falar, é uma forma sutil, mas muito poderosa de discriminação. Isso cria barreiras sociais e reforça desigualdades. No fim, o nosso jeito de falar carrega quem a gente é. E depois dessa viagem toda pela história, a gente chega na fronteira mais recente, e talvez a mais revolucionária de todas: o impacto da inteligência artificial no nosso jeito de se comunicar. E não, isso não é papo de ficção científica para um futuro distante. Essa transformação está acontecendo agora. A inteligência artificial está remodelando a linguagem em tempo real, bem debaixo do nosso nariz. As novas ferramentas são simplesmente incríveis. Imagina só, uma conversa rolando em tempo real, super fluida, entre pessoas que falam idiomas totalmente diferentes. Pensa em sistemas que escrevem e resumem textos super complexos em segundos. A IA está, de fato, derrubando barreiras de comunicação que existem há milênios.
Só que, claro, todo esse poder vem com desafios novos e enormes. Será que a gente corre o risco de uma padronização que pode acabar sufocando a diversidade de línguas do planeta? As línguas minoritárias, que já estão ameaçadas, podem sumir ainda mais rápido? E o que acontece com a nossa identidade cultural quando uma máquina está no meio da nossa comunicação? E essa é a grande pergunta que fica no ar. A mesma tecnologia que promete conectar todo mundo como nunca antes pode, ao mesmo tempo, nos tornar todos iguais. O futuro da nossa característica mais humana, a linguagem, está sendo escrito neste exato momento.